A implacável brutalidade que regia a vida a bordo dos navios na Era da Vela, fossem eles navios piratas ou embarcações das marinhas coloniais, forjou um código de disciplina tão severo quanto o próprio oceano que sulcavam. Neste universo de férrea hierarquia e constante precariedade, o castigo não era meramente uma medida corretiva, mas uma ferramenta fundamental para a manutenção da ordem, a dissuasão da insubordinação e a preservação da frágil coesão de uma tripulação que vivia, comia e dormia num espaço confinado, muitas vezes à beira do desespero. Entre os suplícios mais temidos, um se erguia como a própria encarnação da desolação, o abandono marunim, um termo que, embora não universalmente documentado com essa denominação específica em todos os anais históricos da pirataria, encapsula a arrepiante prática do abandono. Este não era um simples desembarque, mas uma sentença à extinção lenta e agonizante, uma condenação à solidão mais abjeta num ambiente hostil, onde a insignificância do ser humano se magnificava até o insuportável diante da imensidão indiferente do mar e do céu. A escolha desta pena para aqueles que tinham cometido crimes graves, como a traição, o motim ou a violação de códigos piratas fundamentais, revelava uma compreensão subtil, mas perversa, da psique humana. A morte súbita podia ser um escape, mas a perspectiva de uma morte solitária, prolongada e sem esperança, despojado de toda a dignidade e companhia, era um terror que superava qualquer fio de espada ou disparo de mosca. O abandono, na sua concepção mais clássica, implicava o abandono do condenado numa ilha desabitada, um mero promontório rochoso, um ilhéu de areia apenas perceptível ao subir da maré, ou mesmo um banco de coral que emergia fugazmente das profundezas marinhas. Estas prisões flutuantes naturais, muitas vezes inóspitas e desprovidas de qualquer recurso vital, convertiam-se no cenário de uma luta desesperada e quase sempre inútil contra os elementos. A ritualidade deste castigo era tão cruel quanto a sua execução. Ao condenado eram concedidas, a título de zombaria ou para prolongar o seu tormento psicológico, umas rações mínimas de comida e água, apenas suficientes para prolongar a agonia por uns poucos dias. Ocasionalmente, deixavam-lhe uma arma de fogo carregada, uma pistola, não com a intenção de que se defendesse, mas como um macabro convite ao suicídio. Este gesto final lhe só sublinhava a desesperança da sua situação, mas também transferia a responsabilidade da sua morte para o próprio indivíduo, libertando os seus captores da mancha direta de um assassinato explícito, embora o seu destino estivesse selado de antemão. A pistola, neste contexto, era o último e mais cruel dos presentes, um símbolo de uma escolha ilusória no meio da fatalidade ineludível. A psicologia da vítima em tal situação era um estudo do terror e do desespero. No início, a incredulidade e a ira provavelmente dominavam, seguidas rapidamente por um frenesim de atividade em busca de água doce, comida ou qualquer sinal de vida. À medida que os dias se convertiam em horas de sede e fome, a mente, já privada da realidade pelo isolamento, começaria a fabricar miragens, navios fantasmas no horizonte, fontes de água que nem existiam, vozes distantes que se desvaneciam com o vento. A privação sensorial, a exposição inclemente ao sol abrasador, a picada de insetos e o desespero da solidão erodiriam a sanidade, levando à alucinação e, finalmente, à resignação. A luta pela sobrevivência, por mais admirável que fosse na sua tenacidade, raramente terminava em triunfo. As histórias daqueles que conseguiram sobreviver ao abandono, embora escassas e muitas vezes tingidas de lenda, gravaram-se a fogo na memória coletiva da era dourada da pirataria, servindo como testemunhos de uma resiliência humana quase milagrosa, mas também como advertência sobre a dureza implacável do mar. Este sobrevivente, muitas vezes resgatados por puro acaso ou pela compaixão inesperada de outro navio, levavam consigo cicatrizes que iam muito para além das físicas, a marca indelével da loucura e do desespero gravada nas suas almas. O impacto psicológico do abandono não se limitava ao condenado. A tripulação que o infligia era testemunha de um ato de crueldade extrema, o que reforçava o medo como principal ferramenta de controlo. Cada abandono era uma lição viva, um lembrete vívido
e aterrador das consequências da desobediência e da traição. A visão de um companheiro deixado para trás no ilhéu deserto gravava na mente dos demais a onipresente ameaça de um destino semelhante. Isto, ironicamente, podia cimentar a lealdade por medo, mas também incubar um ressentimento latente para com a autoridade, uma semente de desconfiança que, por vezes, floreja em futuros motins. A solidão e o isolamento, nem só físicos mas também psicológicos, eram o componente mais insidioso do castigo. O ser humano é uma criatura social, e a privação da interação, da conversa e do apoio mútuo é uma forma de tortura que pode desintegrar a identidade. No contexto do abandono, esta privação era total e absoluta, deixando o indivíduo à mercê dos seus próprios pensamentos, dos seus remorsos e da avassaladora certeza do seu fim iminente. A probabilidade de morte, num abandono, era esmagadoramente alta, influenciada por fatores como o clima, tempestades repentinas, marés invulgarmente altas, a presença de vida selvagem, cobras venenosas, aves de rapina, criaturas marinhas e, crucialmente, a disponibilidade de recursos naturais, sendo a água doce o mais escasso e vital. A agonia da sede, o delírio e a desidratação eram os carrascos mais comuns. Este castigo distinguia-se de um simples naufrágio ou de uma deserção voluntária pela sua intencionalidade e pelo seu caráter de sentença. Não era um acidente do destino, mas uma decisão deliberada, calculada para infundir o máximo terror. Em contraste com o exílio em terra firme, o abandono significava uma prisão da qual era quase impossível escapar, sem esperança de redenção ou regresso à civilização. Tornou-se parte do folclore pirata, um símbolo da barbárie e da independência das suas leis, à margem da justiça das nações. A escolha da localização do abandono não era aleatória, muitas vezes escolhiam-se lugares remotos, fora das rotas de navegação, para assegurar a fatalidade. Estes pontos geográficos convertiam-se em túmulos marinhos, não assinalados, marcados apenas pela tragédia silenciosa que ali ocorrera. A morte por abandono era uma morte despojada de qualquer ritual funerário ou consolo. O corpo, se alguma vez era encontrado, era ou pela fauna marinha ou pelos elementos, dissolvido na vasta e indiferente extensão do oceano. Era a máxima expressão da desumanização. De uma perspectiva moderna, a ética e a moralidade de tal castigo são abomináveis, mas no brutal contexto da vida marítima dos séculos XVII e XVIII, onde a vida humana era barata e a disciplina absoluta via-se como uma necessidade pragmática para manter o controle. A função dissuasora era primordial. O medo de um destino tão cruel esperava-se que sufocasse qualquer pensamento de rebelião. Os executores, por sua vez, podiam tornar-se insensíveis à crueldade ou carregar com o peso da culpa em silêncio, forçados pela cultura do navio a participar em tais atos. A iconografia cultural do pirata abandonado perdurou na literatura e no cinema, evocando um sentido primário de terror e abandono. A insignificância do ser humano frente à vastidão do oceano converte-se numa poderosa metáfora da fragilidade da vida. A luta instintiva pela sobrevivência, mesmo quando as probabilidades são nulas, é um testemunho da tenacidade do espírito humano, por breve que seja. No entanto, a fantasia da sobrevivência milagrosa muitas vezes ofusca a crua e desoladora realidade da maioria dos casos. A essência do abandono era o despojo total, da companhia, da esperança e, finalmente, da própria vida, na mais absoluta solidão. Parte 2. Passagem pela quilha, Quilhoin. Dentro do sombrio repertório de castigos que se esgotavam com fria deliberação a bordo das embarcações da Era da Vela, a passagem pela quilha destacava-se como uma das penas mais infames, e só pela sua inerente brutalidade física, mas também pelo profundo terror psicológico que infundia na tripulação. Esta prática, que remonta à antiguidade em algumas marinhas, mas que alcançou o seu zênite do horror nas embarcações do século XVIII, era uma demonstração palmar do poder absoluto do capitão ou da vontade coletiva de uma tripulação pirata. A passagem pela quilha não era meramente um castigo, era um ritual de purificação brutal, uma forma de submergir o transgressor nas profundezas do castigo, tanto literal como metaforicamente,
para lavar os seus pecados através da dor e do risco iminente da morte. Considerado um dos suplícios mais temidos, o seu mero anúncio era suficiente para congelar o sangue nas veias de qualquer marinheiro, já que combinava a asfixia, o traumatismo contundente e o rasgar da carne numa sinfonia macabra de tormento. O ato de ser arrastado sob o casco de um navio não era só um teste de resistência física, mas uma imersão num inferno líquido, onde a sobrevivência dependia tanto da sorte como da força, e onde o carrasco era tanto o homem como o próprio navio e o seu ambiente marinho. A execução da passagem pela quilha era um espetáculo dantesco. O condenado era amarrado com cordas, muitas vezes com pesos presos às suas pernas para assegurar que se submergisse rapidamente e mantivesse uma trajetória submarina. A corda principal era passada por baixo do casco do navio, de um lado geralmente a proa, até ao outro, a popa, ou em algumas variantes, de um lado ao outro do navio na sua secção média. Uma vez preparado, o desafortunado era atirado pela borda e arrastado sob a embarcação. A viagem debaixo de água era uma experiência de horror inenarrável. A superfície irregular e cortante do casco, coberta de cracas, algas, conchas afiadas e outros crescimentos marinhos, atuava como uma lixa gigante, despindo a pele do condenado em tiras, causando lacerações profundas que muitas vezes chegavam até ao osso. Cada roçar era uma ferida, cada deslize uma tortura. O arrastamento sob o navio nem só implicava o risco de esfolamento, o condenado também podia bater violentamente a cabeça ou o corpo contra a quilha, as cavernas ou qualquer saliência estrutural, o que podia resultar em fraturas, contusões graves ou a inconsciência, aumentando exponencialmente o risco de afogamento. A falta de oxigênio era uma preocupação constante, e o tempo que o indivíduo podia aguentar a respiração convertia-se num cruel cronômetro do seu sofrimento. Além do brutal dano físico, o aspecto psicológico da passagem pela quilha era devastador. A sensação de ser arrastado cegamente nas profundezas escuras, o frio penetrante da água, a incapacidade de respirar e a consciência das feridas que se infligiam a cada instante geravam um pânico primário. Para aqueles que temiam a água, este castigo era um pesadelo tornado realidade, e se as águas eram conhecidas por serem habitat de tubarões ou outras criaturas marinhas predadoras, o terror multiplicava-se. A possibilidade de ser devorado enquanto se estava indefeso debaixo de água acrescentava uma camada de horror que transcendia qualquer outra consideração. Mesmo que o castigado conseguisse sobreviver à passagem pela quilha, as feridas resultantes eram muitas vezes tão graves que se infectavam com facilidade no ambiente insalubre de um navio, o que podia conduzir a uma septicemia, a gangrena ou a morte lenta e dolorosa dias ou semanas depois. As cicatrizes físicas permanentes e desfigurantes serviam como um lembrete constante não só da transgressão, mas também da brutalidade da justiça marítima, uma marca de infâmia que acompanharia o sobrevivente pelo resto da sua vida se é que tinha a sorte de ter um. A passagem pela quilha era um castigo que não se aplicava de ânimo leve. Reservava-se para crimes de extrema gravidade, como o motim, a deserção, o assassinato ou a reincidência em roubos significativos dentro da tripulação. A sua infrequência em comparação com castigos menores, como o açoitamento, devia-se precisamente à sua letalidade e ao esforço logístico que a sua execução requeria. No entanto, a sua raridade apenas aumentava o seu impacto psicológico. O mero facto de saber que a passagem pela quilha existia mantinha a tripulação num estado de temor reverencial e obediência, mesmo perante as ordens mais injustas ou perigosas. A tripulação era muitas vezes cúmplice na sua execução, já que requeria vários homens para manusear as cordas e arrastar o condenado. Isto criava um vínculo perverso de cumplicidade e reforçava a ideia de que a disciplina a bordo era uma responsabilidade partilhada, e que o destino de um era um aviso para todo. Este castigo encarnava a implacabilidade do mar e a ausência de piedade no mundo onde a sobrevivência dependia da lei do mais forte e da obediência cega à autoridade. A passagem pela quilha não era um castigo universal em todas as marinhas e épocas. A sua prática foi mais comum em certas marinhas europeias, como a holandesa,
onde se documentou o seu uso regular no século. E embora não haja evidência generalizada do seu uso massivo na pirataria, que preferia métodos mais expeditos ou simbólicos como o abandono, o temor à passagem pela quilha estava enraizado na consciência dos marinheiros da época. Isto sugere que mesmo que os piratas não a empregassem com a mesma frequência que as marinhas reais, a sua fama de tortura extrema persistia e, por vezes, pôde ter sido emulada ou ameaçada. A brutalidade da passagem pela quilha era uma manifestação da desumanização inerente à vida a bordo, onde os homens eram muitas vezes tratados como meros recursos descartáveis e as suas vidas eram sacrificadas pela manutenção da disciplina e da ordem. A visão de um homem a ser arrastado debaixo de água, emergindo ensanguentado e maltratado, se o fizesse, servia como um potente lembrete de que no mar, a vida era barata e autoridade absoluta. A comparação entre a passagem pela quilha e outros castigos terrestres da época revela a particularidade da justiça marítima. Enquanto em terra existiam torturas e execuções públicas, a passagem pela quilha combinava a exposição pública, a tripulação observava o suplício com um elemento de vergonha e purificação através do elemento aquático. Era uma tortura que utilizava o próprio ambiente do navio como instrumento de castigo, fundindo o navio com o papel do carrasco. As implicações a longo prazo para os sobreviventes da passagem pela quilha eram profundas. A possibilidade de incapacidade permanente, o trauma psicológico de ter estado à beira da morte de uma maneira tão brutal e o estigma social de ter sido submetido a tal indignidade era uma marca indelével que recordava a sua transgressão e a severidade do poder marítimo. A passagem pela quilha, portanto, não era apenas um castigo físico, era uma sentença de morte simbólica e um ritual de degradação que procurava não só castigar, mas também destruir a vontade do indivíduo e servir como um aterrador exemplo para o resto da tripulação, cimentando o poder e a obediência através do mais visceral dos medos. A sua lenda perdura como um testemunho da brutalidade extrema de uma era onde a vida no mar era sinônimo de uma existência precária, ditada pela fúria dos elementos e pela crueldade implacável da disciplina humana. Parte 3. O gato de 9 rabos. Entre a miríade de castigos que se executavam com regularidade a bordo dos navios nos séculos da navegação à vela, o açoitamento com o gato de 9 rabos erguia-se como a forma mais comum e omnipresente de disciplina. Ao contrário das penas capitais ou dos suplícios extraordinários reservados para os crimes mais atrozes, o gato de 9 rabos era a ferramenta cotidiana da justiça naval, um lembrete constante da autoridade e das consequências da desobediência, mesmo para as faltas mais insignificantes. O seu uso não se limitava aos navios piratas. De facto, era uma prática padrão em todas as marinhas e marinhas mercantes europeias, o que o convertia num símbolo universal da dureza da vida no mar. No entanto, a sua ubiquidade não diminuía a sua capacidade de infligir uma dor insuportável e, em muitos casos, deixar cicatrizes físicas e psicológicas que acompanhariam o indivíduo pelo resto da sua vida. O chicote, com as suas 9 mechas atadas e muitas vezes com farpas ou ganchos metálicos incrustados, não era apenas um instrumento de dor, mas uma ferramenta de desumanização, desenhada para quebrar a vontade do condenado e submetê-lo a uma obediência abjeta. Cada golpe nem só rasgava a carne, mas também arrancava um pedaço de dignidade, expondo a vulnerabilidade do corpo humano à autoridade implacável da nave. A configuração do gato era fundamental para sua eficácia. Consistia num cabo robusto ao qual se uniam 9 tiras de couro, cordas entrançadas ou cabo, cada uma com cerca de 60 centímetros de comprimento, terminadas muitas vezes com nós, chumbo ou pequenas peças de metal afiado. Estes aditamentos estavam desenhados para maximizar o dano no impacto, assegurando que cada golpe rasgasse a pele e os músculos subjacentes. O procedimento era padronizado e ritualizado, o que aumentava o seu impacto psicológico. O pirata ou marinheiro condenado era despido até a cintura, atado firmemente ao mastro, a uma das velas enroladas ou a um poste específico no convés, com as mãos atadas por cima da cabeça ou estendidas para expor melhor as costas. A audiência da tripulação era obrigatória, o que convertia cada açoitamento num espetáculo público de humilhação e advertência. O carrasco, muitas vezes o contramestre ou o marinheiro forte e experiente,
aplicava os golpes com uma força considerável, seguindo uma contagem pré-estabelecida de açoites. Esta contagem podia variar desde alguns para infrações menores, até dezenas para faltas mais graves. A dor infligida pelo gato de 9 rabos era atroz. As 9 mechas golpeavam simultaneamente as costas do condenado, criando um padrão de lacerações que se cruzavam e se sobrepunham. A pele abria-se, o sangue jorrava e os músculos contundiam-se. Com cada golpe, o corpo do castigado convulsionava-se, e os seus gritos de dor, muitas vezes abafados por uma mordaça ou pelo desespero, ressoavam pelo convés. O perigo mais imediato, além da dor insuportável, era a perda excessiva de sangue. No entanto, a maior ameaça a longo prazo era a infecção. No ambiente naval, onde a higiene era precária e os conhecimentos médicos rudimentares, as feridas abertas convertiam-se em terreno fértil para bactérias. Febres, gangrena e septicemia eram complicações comuns que podiam levar a uma morte lenta e agonizante, dias ou semanas depois dos açoites. Mesmo que o indivíduo sobrevivesse, as cicatrizes resultantes eram permanentes, uma rede de queloides que desfiguravam as costas e que serviam como um testemunho visível do seu castigo, um estigma que perduraria para sempre. Curiosamente, a bordo dos navios piratas, a decisão de aplicar o açoitamento e o número de golpes não recaía unicamente sobre o capitão, como ocorria nas marinhas reais. Era comum que esta decisão fosse submetida a uma votação da tripulação, especialmente nos navios onde existia uma democracia pirata. Esta prática, embora não universal, revelava uma forma de justiça mais participativa, onde a tripulação se tornava corresponsável pela disciplina. Além disso, o carrasco costumava ser o contramestre, não o capitão. Esta delegação da tarefa de açoitar era implementada para evitar que o capitão abusasse do seu poder, protegendo a coesão da tripulação e evitando que o ressentimento se concentrasse unicamente na figura da autoridade máxima. No entanto, esta democracia não mitigava a brutalidade intrínseca do castigo, simplesmente distribuía a responsabilidade e, em teoria, fazia com que a justiça fosse percebida como mais equitativa, embora continuasse a ser impiedosa. O gato de 9 rabos era utilizado para uma vasta gama de delitos. No contexto pirata, podia ser por roubo especialmente dos pertences de um companheiro, por lutas a bordo, por embriaguez excessiva em guarda, por insubordinação leve ou pelo incumprimento das estritas regras de convivência. Nas marinhas reais, o espectro era ainda mais amplo, abrangendo desde a preguiça, a sujidade, a desobediência a ordens menores, até ofensas que hoje consideraríamos triviais. A função principal do açoitamento não era apenas castigar o delito específico, mas também reforçar a hierarquia e o respeito pela autoridade. Era um ato de submissão forçada, um lembrete físico de quem tinha o poder e quem devia obedecer. O som rítmico dos golpes, os gritos do condenado e o silêncio tenso da tripulação, ao observar, criavam uma atmosfera de temor e controle. Para além do dano físico, o açoitamento tinha um profundo impacto psicológico. A humilhação pública, a degradação de ser tratado como um animal e a indefesa perante a violência exercida pelos seus próprios companheiros podiam fraturar o espírito do indivíduo. Muitos marinheiros desenvolviam um medo visceral aos açoites, o que os induzia a uma obediência servil, embora também pudesse alimentar um ódio silencioso e uma sede de vingança que, por vezes, se materializava em motins brutais. A perpetuação deste castigo ao longo dos séculos reflete uma mentalidade da época que considerava a violência física como uma forma legítima e necessária de controle social, especialmente em ambientes fechados e perigosos como um navio. O gato de 9 rabos, portanto, não é apenas um artefacto histórico de tortura, é um símbolo da desumanização inerente à vida marítima, onde a dignidade humana era muitas vezes secundária à necessidade da ordem e à preservação da vida em condições extremas. A sua memória persiste como um sombrio testemunho da brutalidade que se infligia em nome da disciplina, deixando uma marca indelével no corpo e na alma daqueles que o sofriam. Parte 4. Caminhar na prancha. A imagem do pirata descalço, com os olhos vendados,
caminhando inexoravelmente por uma estreita prancha estendida sobre as águas escuras e agitadas, para cair finalmente a um destino incerto sob a superfície, é talvez uma das representações mais icônicas e, ao mesmo tempo, mais controversas da brutalidade pirata na cultura popular. Caminhar na prancha incrustou-se no imaginário coletivo como o epítome da crueldade sádica dos bucaneiros, um ato deliberado de tortura psicológica e execução pública. No entanto, a realidade histórica desta prática está longe da fantasia cinematográfica. Embora o vídeo sugira que é em grande parte um mito de Hollywood, esta afirmação merece uma análise mais profunda e matizada, já que a ausência de evidência generalizada não significa uma inexistência total. O fascínio com este método de execução reside na sua combinação de terror cênico, humilhação e a lenta agonia da antecipação da morte por afogamento, ou talvez por uma predação marinha. É a personificação da arbitrariedade do sadismo que se atribuía aos piratas, um espetáculo macabro desenhado para infundir pavor nas vítimas e em qualquer observador. A prancha, em si mesma, converte-se num símbolo do ponto de não retorno, o limiar entre a vida e uma morte aquática, observada com uma crueldade indiferente pelos captores. Embora a imagem de caminhar na prancha seja um clichê cinematográfico, as provas históricas que apoiam o seu uso generalizado são escassas e fragmentadas. A maioria dos relatos provém de períodos posteriores à Idade de Ouro da pirataria atlântica, inícios do século XVIII, notavelmente das águas do Extremo Oriente, particularmente nos mares da China, onde as práticas piratas locais, muitas vezes, diferiam nos seus métodos das ocidentais. Uma das poucas menções específicas que se aproximam da descrição popular remonta a um incidente em 1829, onde se documenta que piratas forçaram as suas vítimas a caminhar por uma prancha depois de lhes atarem balas de canhão às pernas. Este detalhe adicional não só assegurava o rápido afundamento da vítima, mas também acrescentava uma camada de tortura e desespero, tornando impossível qualquer tentativa de nado ou sobrevivência. A realidade de tais relatos sugere que o afogamento era um método de execução comum, mas a teatralidade de caminhar na prancha era uma raridade, uma exceção mais do que a norma. Os piratas, em geral, preferiam métodos mais expeditos e menos elaborados para se desfazerem dos seus prisioneiros, como simplesmente atirá-los pela borda, apunhalá-los ou disparar-lhes, especialmente quando o tempo era um fator crítico ou a discrição era necessária. A pouca frequência histórica de caminhar na prancha, no entanto, não diminui o poderoso impacto psicológico da ideia. É o terror da escolha forçada, a degradação de ser obrigado a participar na sua própria execução. A vítima é obrigada a confrontar a sua própria mortalidade passo a passo, com a incerteza do momento exato do fim. A visão da própria morte a aproximar-se lentamente, com o som das ondas e a brisa marinha como únicos companheiros nos momentos finais, é uma forma de tortura mental que poucos castigos conseguiam igualar. A humilhação de ser despojado de todo o controle, de ser um mero objeto num sádico jogo, é tão devastadora como a própria morte. Para os piratas que a executavam se o faziam, a prancha podia ser uma forma de prolongar a agonia das suas vítimas, uma mostra de poder sádico e um aviso para outro. Era um espetáculo que reforçava a sua reputação de crueldade e semeava o terror entre aqueles que tinham a desgraça de cair nas suas mãos. A lenta procissão em direção à beira do abismo marinho era um drama cuidadosamente orquestrado, destinado a maximizar o medo e o desespero. O contraste entre a iconografia popular e a realidade histórica de caminhar na prancha é um fascinante estudo de como os mitos e as lendas podem eclipsar os factos. A necessidade da cultura popular de dramatizar e embelezar a história dos piratas levou à invenção ou exagero de tais práticas. A imagem do pirata da prancha converteu-se no arquétipo, uma metáfora visual da anarquia e da crueldade desenfreada. Apesar da sua duvidosa autenticidade, serviu para alimentar a lenda negra da pirataria, contribuindo para a imagem de foragidos sem escrúpulos que se deleitavam no tormento das suas vítimas. No entanto, isto também nos leva a refletir sobre a natureza do entretenimento e a forma como o público consome e perpetua as histórias.
A verdade da experiência de caminhar na prancha residia mais no terror que inspirava do que na sua aplicação real. A sugestão do vídeo de que simplesmente atirar alguém pela borda era uma prática mais comum é verossímil e, de facto, mais eficiente. A brutalidade no simples afogamento forçado era tão eficaz como a teatralidade da prancha e menos complicada de executar no meio da agitação do mar ou da pressa de uma perseguição. A prancha, mais do que um instrumento de execução frequente, operava no âmbito da lenda. Era o tipo de história que os marinheiros contariam nos portos para assustar os jovens recrutas ou para impressionar os habitantes de terra firme. Era a ameaça definitiva num arsenal de intimidação psicológica. Embora o ato físico de caminhar na prancha possa ter sido raro, a ideia disso, a possibilidade, era uma potente ferramenta no arsenal de terror pirata. A mesa era o símbolo de uma condenação ineludível, uma demonstração do poder absoluto do capitão pirata sobre a vida e a morte dos seus cativos. A escolha de uma morte lenta e contemplativa sobre uma rápida e misericordiosa sublinhava a natureza sádica que se atribuía aos piratas. A narrativa de caminhar na prancha também influenciou a percepção dos piratas como figuras fora da lei, operando para além das normas civilizadas, inventando as suas próprias formas de justiça e castigo, por mais grotescas que fossem. Enquanto a prancha pode não ter sido tão comum como é retratada, o seu legado perdura como uma das representações mais vívidas e aterradoras da brutalidade marítima, um testemunho de como a ficção pode moldar a nossa compreensão do passado, mesmo quando os factos históricos são escassos. O abismo sob a prancha não era apenas o mar, mas o vazio do desespero, a última fronteira entre a vida e a extinção, um limite que poucos desejariam cruzar. Parte 5. O enforcamento. O enforcamento representava a pena capital por excelência na Inglaterra e Europa dos séculos XVII e XVIII, e a sua aplicação aos piratas capturados e condenados não era uma exceção, mas a culminação de um processo legal desenhado para restabelecer a ordem e afirmar o poder da coroa e dissuadir outros de emular a vida de fora da lei marítima. Ao contrário dos castigos infligidos pelos próprios piratas a bordo dos seus navios, que operavam sob um código de justiça autoproclamado e brutalmente pragmático, o enforcamento de um pirata era um ato da justiça estatal, revestido de pompa e ritualismo, um espetáculo público cuidadosamente orquestrado para infundir temor e submissão. Não era simplesmente uma execução, mas uma mensagem contundente, enviada através dos portos e das rotas marítimas. A lei do rei, Inia do pirata, prevaleceria. Era a coda final de uma vida de crimes, um desenlace inevitável para aqueles que ousavam desafiar a autoridade das potências coloniais na vastidão dos oceanos. A forca, muitas vezes erigida perto da costa, convertia-se num farol sombrio, um monumento à justiça imposta e um lembrete perpétuo das consequências da anarquia. A execução por enforcamento de piratas não se realizava em qualquer lugar. Escolhiam-se estrategicamente locais proeminentes nos portos ou perto da margem do mar, muitas vezes em locais onde as marés pudessem alcançar os corpos. Esta localização não era casual. Procurava-se maximizar a visibilidade do evento, assegurando que os marinheiros, os comerciantes e a população em geral fossem testemunhas do destino final dos foragidos. A intenção era clara: servir como uma advertência dissuasora e pública. A cerimônia de enforcamento era um evento significativo. Os condenados eram muitas vezes levados numa procissão da prisão até a forca, um passeio da morte que lhes permitia um último contato com o mundo exterior e oferecia à multidão a oportunidade de ver os famosos ou infames piratas. Antes da execução, permitia-se-lhes muitas vezes fazer uma última declaração ou confissão, o que acrescentava um elemento de dramatismo e moralização ao espetáculo. O momento da execução, com a queda da corda, era o clímax desta demonstração de poder estatal. No entanto, a brutalidade do enforcamento de piratas não terminava com a morte. Uma vez que o corpo balançava inerte, a macabra exibição continuava. Era uma prática comum deixar os corpos pendurados da forca por um período prolongado, muitas vezes até que a maré os tivesse submergido 3 vezes, como menciona o vídeo. Este costume tinha um duplo propósito. Primeiro, maximizar a dissuasão,
mantendo a visão do castigo presente na mente dos marinheiros que entravam e saíam do porto, e segundo, degradar ainda mais o corpo do condenado, negando-lhe um enterro apropriado e deixando-o à mercê dos elementos. Esta exposição prolongada não era aleatória, era um ato simbólico de negação da dignidade post-mortem, um último ato de castigo sobre o recipiente físico do criminoso. A putrefação, a predação das aves e a erosão da água contribuíam para a decomposição gradual, fazendo do corpo um macabro exemplo vivo da justiça implacável. Em alguns casos, a exibição do corpo tornava-se ainda mais duradoura e arrepiante. Cobria-se o corpo do pirata enforcado com alcatrão, um processo conhecido como tarring, que atuava como um conservante rudimentar, retardando a decomposição e prolongando a putrefação controlada. Alternativamente, os corpos eram colocados em jaulas de ferro, chamadas gibbet cases, ou gibbet em iranos, que se levantavam em locais proeminentes como pontos de referência costeiros ou nas entradas dos portos. Estas jaulas, que muitas vezes se moldavam ao redor do corpo do defunto, serviam como um monumento vivo e horrível à justiça real. O pirata na jaula, exposto ao vento e à chuva, decompunha-se lentamente, os seus ossos branqueados ao sol, oferecendo um espetáculo aterrador durante meses, ou mesmo anos, para qualquer um que passasse por ali. O cheiro à podridão era um lembrete olfativo, tão potente como o visual, da severidade da lei. Estes faróis da justiça eram particularmente eficazes em comunidades marítimas, onde o constante tráfego de navios assegurava que a mensagem de dissuasão chegasse a uma vasta audiência de marinheiros. O enforcamento público de piratas tinha múltiplas funções sociopolíticas. Era uma afirmação da soberania da coroa sobre os mares, uma declaração de que a ordem e a lei prevaleceriam sobre a anarquia da pirataria. Também servia para tranquilizar os comerciantes e a população civil de que as suas rotas comerciais estavam a ser protegidas e que os infratores seriam punidos. Era um ato de catarse coletiva, permitindo à sociedade descarregar a sua indignação e medo sobre os foragidos. Da perspectiva dos piratas ainda em atividade, as notícias de tais execuções, levadas pelos ventos e pelos navios mercantes, serviam como um severo lembrete do alto preço da derrota. Enquanto os próprios piratas infligiam castigos brutais como o abandono ou a passagem pela quilha para manter a disciplina interna, as potências coloniais utilizavam o enforcamento e a exibição do corpo como uma forma de castigo exemplar externo, dirigido a toda a comunidade marítima. A natureza do enforcamento de piratas também influenciou a percepção cultural destas personagens. São apresentados como vilões merecedores de um destino sombrio, em contraste com a imagem romântica que por vezes lhes é atribuída. A forca converte-se no destino final inevitável para aqueles que escolhem uma vida à margem da lei. A exibição post-mortem do corpo era uma prática que sublinha uma mentalidade da época que nem distinguia entre o castigo da alma e o do corpo. O castigo não terminava com a morte. Era uma forma de assegurar que, mesmo depois de expirar, o criminoso continuasse a servir um propósito social como um macabro lembrete. Este nível de brutalidade institucionalizada, embora chocante para as sensibilidades modernas, era uma faceta aceite da justiça penal no mundo colonial, onde o poder se projetava através do espetáculo do castigo. O enforcamento de piratas, portanto, não é apenas um facto histórico. É uma complexa tapeçaria de justiça, poder, dissuasão e o ineludível encontro entre a lei e a anarquia nos turbulentos mares da história. Parte 6. Amarrado ao mastro. Entre o amplo espectro de castigos a bordo dos navios na Era da Vela, o ato de amarrar um marinheiro ou pirata ao mastro apresentava-se como uma pena de menor envergadura, comparada com a brutalidade da passagem pela quilha ou a finalidade do enforcamento, mas nem por isso carecia de uma profunda crueldade. Este castigo, muitas vezes aplicado para infrações que iam desde o roubo menor de provisões, como comida ou rum, bens preciosos na escassez do mar, até a embriaguez no posto ou a insubordinação leve, operava num nível distinto de tormento, o da exposição, da humilhação pública e da confrontação prolongada com a indiferença implacável dos elementos. O mastro, coluna vertebral do navio e símbolo da sua força e direção, transformava-se ironicamente num poste de ignomínia, um pilar de sofrimento ao qual o transgressor ficava amarrado,
o seu corpo exposto ao olhar de toda a tripulação e à inclemência do vento, do sol, da chuva e dos salpicos do mar. Esta não era uma morte rápida, mas uma tortura da resistência, uma prova da vontade que podia prolongar-se por dias, minando lentamente a saúde física e mental do condenado. A simplicidade da execução deste castigo era parte da sua eficácia. O indivíduo era firmemente amarrado ao mastro principal ou a outro ponto visível no convés, com cordas que imobilizavam os seus pulsos e tornozelos. A duração da pena variava consideravelmente, como bem assinala o vídeo, desde algumas horas até 9 dias com comida e água mínimas. A imposição de uma dieta reduzida ou a total privação de alimentos e líquidos era um componente crucial que exacerba o sofrimento. A desidratação, a fome e a fadiga acumulavam-se com o passar das horas, enfraquecendo o condenado e tornando-o mais suscetível aos elementos. A exposição contínua ao sol podia provocar queimaduras solares graves, insolação e delírio. As noites traziam o frio penetrante, o orvalho e a umidade, acrescentando o risco de hipotermia e doenças respiratórias. As tempestades, com os seus ventos huracanados e chuvas torrenciais, transformavam o castigo numa experiência infernal, onde o indivíduo era açoitado pela força da natureza, incapaz de procurar refúgio ou proteção. Os salpicos de água salgada irritavam a pele e as feridas, tornando a experiência ainda mais insuportável. Para além do sofrimento físico, o aspecto mais pungente do castigo de amarrado ao mastro era a humilhação pública. O condenado ficava exposto à vista de todos, incapaz de esconder a sua vergonha. A tripulação passava ao seu lado, realizando as suas tarefas cotidianas, o que intensificava a sensação de isolamento e degradação. A zombaria, os comentários depreciativos ou mesmo a simples indiferença dos seus companheiros amplificavam o tormento psicológico. A perda de privacidade e incapacidade de realizar funções básicas, como comer, beber ou defecar com dignidade, eram profundamente desumanizadoras. Este castigo procurava não só a retificação da falta, mas também a demonstração pública da autoridade e da necessidade de conformidade. Ao converter o transgresser num espetáculo, a tripulação era lembrada constantemente das consequências da desobediência, cimentando a disciplina através do medo e da vergonha. A menção de que este castigo tem raízes na mitologia grega, especificamente a história de Odísseus amarrando-se a si mesmo ao mastro para resistir ao canto das sereias, embora fascinante, introduz uma camada de simbolismo que merece ser explorada com cautela. A analogia é poderosa. Assim como Odisseu se amarrou para resistir a uma tentação fatal, o marinheiro castigado é amarrado, não para resistir, mas para ser submetido, para aprender os limites impostos pela autoridade. No entanto, a intenção é diametralmente oposta. Odisseu atuava por vontade própria para se salvar a si mesmo e a sua tripulação de uma tentação externa, enquanto o pirata é amarrado por coerção, castigado por uma transgressão interna ou por insubordinação. A referência, no entanto, sublinha a profunda conexão entre o mastro, o mar e a disciplina, tanto física como moral, que permeam as narrativas marítimas ao longo da história. O mastro, como centro do navio, o seu eixo, converte-se no centro do castigo, um pivô simbólico da obediência. O prolongamento do castigo, especialmente quando se estendia a vários dias com rações mínimas, representava sérios riscos para a saúde do indivíduo. A desidratação severa podia causar falência renal, convulsões e a morte. A exposição às inclemências do tempo sem proteção adequada podia levar a hipotermia, pneumonia ou outras doenças potencialmente mortais. As restrições físicas podiam causar problemas circulatórios ou lesões nervosas permanentes. Mesmo que o indivíduo sobrevivesse aos dias de tormento, a sua recuperação era muitas vezes lenta e dolorosa e podia restar sequelas de saúde a longo prazo. Além disso, o trauma psicológico da experiência podia ser duradouro, afetando a sua moral, o seu espírito e a sua capacidade de funcionar normalmente dentro da tripulação. Alguns podiam tornar-se ressentidos e procurar vingança, enquanto outros podiam ficar permanentemente quebrados. No contexto da pirataria, onde a lealdade da tripulação era muitas vezes volátil e baseada no saque e na camaradagem,
O uso do mastro como poste de castigo também servia como uma ferramenta para manter a coesão num grupo de homens notoriamente indisciplinados. Ao estabelecer limites claros e aplicar castigos visíveis, os capitães piratas procuravam assegurar que os desacordos não escalassem para motins e que a estrutura de comando se mantivesse. A visibilidade deste castigo tornava-o eficaz como dissuasor. Cada membro da tripulação via a consequência direta de não seguir as regras. Amarrar ao mastro era, portanto, uma forma de justiça rápida e eficaz, visível para todos, que procurava restaurar a ordem sem recorrer à pena capital, mas com rigor suficiente para dissuadir futuras transgressões. Era uma demonstração de poder sem chegar ao extremo da destruição total do indivíduo, mantendo um equilíbrio precário entre a disciplina necessária e a preservação da força de trabalho. A brutalidade da vida no mar justificava, aos olhos dos seus praticantes, a necessidade de métodos de controlo tão severos, mesmo para faltas que hoje consideraríamos menores, já que no isolamento de um navio, a mais mínima infração podia ter consequências catastróficas para todos a bordo. Parte 7. A psicologia do medo na disciplina pirata e colônia. A vida a bordo de qualquer navio na Era da Vela, fosse um navio de guerra colonial ou um navio pirata, era uma existência precária, ditada pela brutalidade dos elementos, pela escassez de recursos e pela constante ameaça da morte. Neste microcosmo flutuante, onde os homens viviam numa proximidade forçada e sob uma pressão imensa, a disciplina não era um luxo, mas uma necessidade existencial. A coesão da tripulação, a obediência à autoridade e a capacidade de responder eficazmente às crises dependiam em grande medida de um sistema de controlo social. E neste sistema, o medo não era um subproduto, mas a ferramenta principal e deliberadamente cultivada para manter a ordem. Os castigos, desde o brutal abandono até ao omnipresente gato de 9 rabos, não eram apenas retribuições por transgressões, mas performances calculadas de terror, desenhadas para moldar o comportamento coletivo e sufocar qualquer vislumbre de insubordinação ou anarquia. A psicologia do medo, aplicada de maneira sistemática e visível, convertia-se no adesivo que mantinha unida uma comunidade que, de outro modo, poderia desintegrar-se sob o peso do desespero e da falta de controle. Nas marinhas coloniais, a hierarquia era rígida e o medo institucionalizava-se. Os capitães e oficiais, com o respaldo da lei e da coroa, exerciam um poder quase absoluto. O castigo físico, exemplificado pelo gato de 9 rabos, era uma rotina diária, um lembrete constante da autoridade inquebrantável. A repetição dos açoites, a sua visibilidade pública e a inevitabilidade da sua aplicação para qualquer infração, por mínima que fosse, criavam um ambiente de terror constante. Este medo operava a vários níveis. O medo da dor física imediata, o medo da humilhação pública que degradava o indivíduo perante os seus companheiros, e o medo das consequências a longo prazo, como a incapacidade, a doença ou a morte. A desumanização era um componente-chave desta estratégia. Ao reduzir o marinheiro a um corpo que podia ser açoitado, golpeado e exposto, erudia-se o seu sentido de dignidade e agência, tornando-o mais maleável à vontade do seu superior. A obediência não nascia da lealdade ou do respeito, mas de uma profunda aversão ao sofrimento. No mundo pirata, a dinâmica era mais complexa, mas o medo continuava a ser fundamental. Embora muitos navios piratas se regessem por um código de conduta mais democrático, com votações para decisões importantes e a eleição dos capitães, a brutalidade não desaparecia. De facto, a coesão de uma tripulação composta, muitas vezes por homens de diversas nacionalidades, origens e lealdades questionáveis, dependia ainda mais da imposição de uma disciplina férrea, através do medo. O castigo nos navios piratas não só procurava a obediência ao capitão, mas também a lealdade ao código pirata e ao coletivo. Crimes como o roubo entre companheiros ou a cobardia em combate eram punidos com uma ferocidade que rivalizava com a das marinhas reais, porque ameaçavam diretamente a sobrevivência do grupo. O abandono, por exemplo, não só eliminava um traidor, mas enviava uma mensagem arrepiante sobre as consequências de desafiar a unidade. A passagem pela quilha, com a sua ameaça de desfiguração e morte, reforçava o pacto de sangue que unia os piratas na sua ilegalidade.
A exibição pública dos castigos era um componente psicológico essencial. Fosse um marinheiro amarrado ao mastro ou um pirata exposto numa jaula de ferro na margem, a visibilidade do sofrimento alheio gravava na mente dos espectadores uma lição indelével. O medo de ser o próximo, de experimentar a mesma dor e humilhação, atuava como um poderoso freio ao comportamento desviante. Esta pedagogia do terror era altamente eficaz numa época em que as alternativas de encarceramento ou reabilitação eram limitadas ou inexistentes no mar. A disciplina era imediata, visceral e publicamente demonstrada. Para os carrascos, a participação na aplicação destes castigos, fosse o contramestre com o gato de 9 rabos ou a tripulação arrastando alguém pela quilha, criava um vínculo perverso de cumplicidade. Ao participar no ato de infligir dor, os indivíduos insensibilizavam-se à crueldade e integravam-se mais profundamente na cultura da brutalidade, o que por sua vez reforçava o sistema. A ameaça de castigos extremos também fomentava uma forma de conformidade social negativa. Os marinheiros e piratas aprendiam a internalizar as regras, não por convicção, mas por temor às represálias. Isto podia levar a uma supressão da individualidade e a uma obediência cega, o que era benéfico para a manutenção da ordem, mas prejudicial para a moral e a iniciativa. No entanto, o medo também podia ser uma faca de dois gumes. A pressão e o terror constantes podiam, paradoxalmente, levar ao desespero e, em última instância, ao motim. Quando o medo da disciplina do capitão superava o medo das consequências da rebelião, a violência eclodiu. Muitos motins a bordo de navios coloniais e piratas foram o resultado de uma tripulação levada ao limite pela crueldade implacável e pelo abuso de poder. Nestes casos, o medo que tinha sido utilizado para controlar transformava-se no catalisador de uma explosão de violência libertadora. A psicologia da liderança nestes ambientes também estava intrinsecamente ligada ao medo. Um capitão que lhe inspirava temor era percebido como fraco e vulnerável, o que podia conduzir rapidamente ao caos. No entanto, um capitão excessivamente cruel podia ser objeto de uma conspiração silenciosa. O equilíbrio entre o temor e o respeito era precário, e muitos líderes marítimos fracassaram ao não o encontrar. O castigo, portanto, não era apenas uma questão de justiça, mas uma complexa dança de poder, intimidação e sobrevivência psicológica, num ambiente onde as regras da sociedade civilizada muitas vezes se dissolviam. A persistência destes castigos brutais ao longo dos séculos marítimos é um testemunho da crença generalizada de que a única forma de manter a ordem no mar era através da aplicação sistemática e visível do terror. Uma tática que, embora eficaz a curto prazo para prevenir o caos, deixava uma marca indelével de trauma e desumanização em todos os que a experimentavam, fossem vítimas ou carrascos, e cuja sombra ainda se projeta sobre a nossa compreensão da vida no oceano de outrora. Parte 8. Comparação de castigos. Piratas versus marinhas coloniais. Ao adentrarmos na sombria paisagem dos castigos marítimos na Era da Vela, torna-se imperativo traçar uma distinção, embora subtil na sua brutalidade inerente, entre as práticas punitivas a bordo dos navios piratas e as impostas pelas marinhas e marinhas mercantes coloniais. Embora ambos os sistemas recorressem a métodos de castigo que hoje consideraríamos bárbaros, as motivações, a estrutura da sua aplicação e o contexto legal e social que o sustentava apresentavam nuances significativas. No entanto, a conclusão ineludível é que, independentemente do pavilhão que ondulasse no mastro, a vida a bordo implicava uma exposição constante a uma brutalidade sistêmica, onde o corpo do marinheiro era um mero receptáculo da disciplina, e o medo, a moeda de troca para a ordem e a obediência. Esta comparação permite-nos não só compreender a dureza da vida no mar, mas também refletir sobre as lógicas de poder e controlo que operavam em sociedades pré-modernas. As marinhas coloniais, como a Royal Navy britânica, a Marinha Royal francesa ou a Armada espanhola, operavam sob um estrito código de justiça militar que emanava diretamente da autoridade da coroa e dos seus parlamentos. A disciplina a bordo estava desenhada para ser uma extensão da lei do Estado nos vastos e anárquicos oceanos. Os capitães e oficiais, como representantes desta autoridade, tinham um poder quase ilimitado sobre os seus homens, legitimado pela lei marcial. Os castigos eram, portanto, parte de um sistema judicial formal,
embora brutal. O gato de 9 rabos era o castigo mais comum e rotineiro, aplicado diariamente para uma vasta gama de delitos, desde a desobediência e a preguiça até a embriaguez. Os açoites eram registrados nos diários de bordo e, teoricamente, sujeitos a certos limites e procedimentos, embora na prática, a descrição do capitão fosse vasta. A passagem pela quilha, embora menos comum, também se documentou em algumas marinhas como uma pena legítima para crimes graves. O enforcamento, para crimes como o motim, a deserção grave ou a pirataria, quando eram capturados, era o castigo final e realizava sob a autoridade de um tribunal, com um julgamento prévio e público. A exibição dos corpos, como se mencionou, era um espetáculo da justiça estatal, uma mensagem direta à sociedade. A brutalidade nas marinhas coloniais era, em essência, uma brutalidade burocrática, institucionalizada para manter uma força de trabalho coesa e disciplinada para os interesses do império. Por outro lado, os navios piratas operavam fora da lei das nações, o que não significava uma ausência total de regras, mas a criação de um sistema de justiça alternativo. Muitas tripulações piratas redigiam os seus próprios artigos de acordo com códigos piratas, que estabeleciam as regras de convivência, a distribuição do saque e, crucialmente, o código de castigos. Estes códigos, muitas vezes surpreendentemente detalhados, refletiam uma mistura de democracia e pragmatismo brutal. Embora o capitão pirata tivesse uma autoridade significativa, o seu poder estava muitas vezes limitado pelo consenso da tripulação ou pelo voto maioritário, especialmente em assuntos de disciplina grave. O vídeo destaca que, para o gato de 9 rabos, a decisão de açoitar e o número de golpes era muitas vezes por votação, e o carrasco era o contramestre para evitar abusos do capitão. Isto diferenciava a lógica pirata da monárquica. A brutalidade era coletiva, uma responsabilidade partilhada que, em teoria, protegia a tripulação do despotismo de um só homem. No entanto, esta democracia nem mitigava a severidade das penas. Quanto aos tipos de castigos, existiam tanto semelhanças como diferenças notáveis. O açoitamento com algum tipo de chicote era comum em ambos os ambientes, dada a sua eficácia para infligir dor e humilhação de maneira rápida e repetível. A prática de amarrado ao mastro também se partilhava, sendo uma forma de exposição e castigo não letal, mas degradante. No entanto, a pirataria desenvolveu ou popularizou castigos que eram menos comuns ou inexistentes nas marinhas coloniais, como o abandono. O abandono numa ilha deserta era um castigo que refletia a independência pirata e o seu desprezo pelas formalidades da execução estatal. Era uma sentença à extinção lenta, sem a necessidade de um julgamento ou de uma forca. A passagem pela quilha, embora utilizada por algumas marinhas, também parece ter sido adotada ou temida no âmbito pirata, embora talvez com menos frequência, já que os piratas muitas vezes preferiam métodos mais expeditos para se desfazerem dos prisioneiros ou dos traidores. A caminhada na prancha, embora em grande medida mítica na sua frequência, associa-se quase exclusivamente à pirataria, o que sublinha a imagem da sua singular crueldade sádica. A diferença fundamental residia na lógica subjacente. Nas marinhas coloniais, o castigo servia para manter a disciplina numa força de trabalho obrigatória. Muitos marinheiros eram recrutados à força para os objetivos estratégicos e econômicos do império. A vida do marinheiro era barata e descartável, e o seu corpo era uma ferramenta para ser moldada pela força. Na pirataria, o castigo procurava assegurar a coesão de um grupo de voluntários, ou quase voluntários, numa empresa criminosa, onde a confiança e a ladar eram vitais para a sobrevivência mútua. A traição ou a cobardia punham em perigo todos, pelo que o castigo devia ser brutal e exemplar. Ambos os sistemas, à sua maneira, eram pragmáticos. A disciplina era uma questão de sobrevivência, fosse para o navio de guerra que enfrentava o inimigo, ou para o pirata que procurava fortuna e evadir a captura. Em última análise, a comparação revela não uma superioridade moral de um sistema sobre o outro, mas a omnipresença da brutalidade como ferramenta de controlo na vida marítima da época. Tanto piratas como marinhas coloniais operavam sob a premissa de que o medo era o mais eficaz motivador para a obediência. As diferenças residem no contexto legal,
legalidade estatal versus código de anarquia, e na forma como o poder se distribuía e se legitimava. Mas no coração de ambos os sistemas, jazia uma profunda desumanização do indivíduo, cujo corpo se convertia na tela sobre a qual se escreviam as duras leis do mar, fossem elas impostas pelo rei ou pelo capitão pirata. A brutalidade não era uma anomalia, mas uma parte intrínseca da experiência marítima, um eco sombrio de uma época onde a vida humana era muitas vezes sacrificada em prol da disciplina e do poder. Parte 9. A vida a bordo e a inelutável necessidade da disciplina extrema. A vida a bordo de qualquer embarcação na Era da Vela era, em si mesma, uma forma de castigo constante. O confinamento extremo, a insalubridade crônica, a escassez de provisões, a dureza do trabalho físico e a onipresente ameaça dos elementos criavam um ambiente onde o estresse e o desespero eram companheiros constantes. Neste microcosmo flutuante, muitas vezes superpovoado e carente das comodidades mais básicas, a necessidade de uma disciplina férrea não era uma opção, mas uma condição inelutável para a própria sobrevivência do navio e da sua tripulação. Os castigos, por mais brutais que fossem, eram percebidos não só como medidas corretivas, mas como pilares essenciais sobre os quais se sustentava o frágil equilíbrio de uma ordem social que sem eles se desmoronaria no caos e na anarquia. Compreender a brutalidade da disciplina marítima requer um exame profundo das condições de vida que a tornavam, aos olhos dos seus praticantes, não só justificável, mas indispensável. O espaço físico num navio era incrivelmente limitado e claustrofóbico. Centenas de homens, e por vezes mulheres e crianças, viviam, comiam e dormiam em conveses estreitos, mal ventilados e úmidos. A falta de espaço pessoal era quase total, o que exacerbava as tensões e facilitava a propagação de doenças e conflitos. A higiene era rudimentar ou inexistente. As latrinas eram simples buracos sobre o mar, e a acumulação de lixo, ratos e bichos era comum. Doenças como o escorbuto por falta de vitamina C, a disenteria, a febre tifoide e a varíola espalhavam-se com rapidez, dizimando as tripulações mais do que qualquer batalha. Um navio insalubre era um navio ineficaz, pelo que a disciplina, embora dura, tentava manter um mínimo de ordem e limpeza. A escassez de água doce e comida, especialmente em viagens longas, era uma realidade brutal. As rações eram muitas vezes escassas, monótonas e de baixa qualidade. O biscoito de mar, bolacha dura e seca, e a carne salgada eram o sustento principal, complementado com rum ou cerveja para evitar a putrefação da água. O roubo de comida ou bebida era, portanto, um crime grave, punido severamente, porque ameaçava diretamente a sobrevivência de todos. O trabalho a bordo era extenuante e perigoso. Subir e descer aparelhos, manusear velas em condições de tempestade, bombear a água que se infiltrava, limpar os conveses, reparar o navio no meio do oceano, tudo isto requeria uma mão de obra constante e coordenada. Os acidentes eram comuns: quedas das enxárcias, esmagamentos por velas ou mastros, queimaduras da cozinha ou da pólvora, feridas por ferramentas ou armas. A tripulação estava num estado de esgotamento constante, o que tornava os erros mais prováveis e a paciência mais escassa. Neste ambiente, a obediência instantânea e sem questionamentos era crucial. Uma ordem acatada a tempo durante uma tempestade ou em combate podia significar a perda do navio e da vida de todos a bordo. A disciplina, portanto, não era só uma questão de ordem interna, mas de sobrevivência operacional. A lei do capitão era a única lei em mar aberto. A composição da tripulação também influenciou a necessidade de disciplina extrema. Nas marinhas coloniais, muitos marinheiros eram recrutados à força, pela leva ou presganhe, prisioneiros libertados em troca de servir na marinha, ou marginalizados da sociedade. Eram homens que muitas vezes não queriam estar ali, propensos à deserção, ao motim ou à indisciplina. A brutalidade era considerada a única forma de os controlar e forçar a cumprir os seus deveres. Nos navios piratas, embora a tripulação pudesse ser mais voluntária no sentido de que escolhiam uma vida de crime, muitas vezes eram homens que tinham escapado da dureza das marinhas ou da sociedade colonial e traziam consigo uma bagagem de rebeldia e uma aversão à autoridade. Para manter estes grupos díscolos coesos,
e para assegurar que o saque se distribuísse justamente e que se mantivesse a lealdade no combate, era necessário um código de conduta igualmente estrito, embora talvez mais democrático na sua aplicação. A traição ou a cobardia punham em perigo a empresa inteira. A hierarquia a bordo era inquestionável, desde o capitão até o grumete. A capacidade do capitão de tomar decisões rápidas e autoritárias era vital. Um capitão fraco ou indeciso podia levar ao desastre. Os castigos serviam para reforçar esta hierarquia e para assegurar que a cadeia de comando nem se quebrasse. A insubordinação, portanto, era um crime capital, já que minava a autoridade que mantinha o navio a flutuar. O medo das represálias, fosse o chicote ou o enforcamento, mantinha os homens na linha. A vida no mar também era uma existência isolada da sociedade terrestre. Não havia tribunais externos, nem prisões, nem sistemas de apelação. O navio era o seu próprio juiz, júri e carrasco. Isto significava que a justiça devia ser imediata e executada no local, o que justificava a natureza brutal dos castigos. Não havia lugar para a reabilitação ou o encarceramento a longo prazo. Finalmente, a ameaça externa constante, fossem outras potências navais, piratas rivais, ou as fúrias do clima, exigia que cada membro da tripulação rendesse ao máximo da sua capacidade. Um único elo fraco na corrente podia pôr em perigo todo o navio. A disciplina, portanto, procurava extrair a máxima eficiência de uma tripulação muitas vezes mal paga, mal alimentada e maltratada. Neste contexto, a brutalidade dos castigos, embora inaceitável para a sensibilidade modernas, era uma faceta funcional da vida marítima. Era a forma como os capitães e as tripulações, tanto na Marinha Real como na Pirata, tentavam manter a ordem, a coesão e a sobrevivência num ambiente intrinsecamente perigoso e desumanizador. A história dos castigos marítimos é, portanto, inseparável da história da vida a bordo, um testemunho sombrio das extremas condições que podiam obrigar os homens a infligir e suportar sofrimentos inimagináveis em nome da disciplina. Parte 10. Legado e repercussões dos castigos marítimos na cultura popular. O legado dos castigos marítimos, com a sua inerente brutalidade e a sua macabra teatralidade, transcende os anais da história naval para se incrustar profundamente na consciência coletiva e na cultura popular. Embora os métodos e a frequência destes suplícios tenham evoluído ou desaparecido com o tempo, o seu impacto ressoa em inúmeras obras de ficção, lendas e arquétipos, moldando a nossa percepção da vida no mar de outrora, especialmente a era da pirataria. De serem ferramentas de controlo e terror, os castigos como o abandono, a passagem pela quilha, o gato de 9 rabos, o caminhar na prancha e o enforcamento transformaram-se em ícones narrativos, elementos dramáticos que evocam a crueldade, a aventura e a obscura moralidade de uma época passada. No entanto, esta transformação muitas vezes implica uma reinterpretação, uma romantização ou um exagero que, embora poderoso para a narrativa, pode distorcer a crua e desumanizadora realidade da sua aplicação histórica. O abandono numa ilha deserta capturou a imaginação popular, como poucos outros castigos. O seu impacto cultural é inegável, desde a Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson, com a personagem de Ben Gunn abandonado na Ilha do Esqueleto, até inúmeros filmes e séries de televisão, a imagem do náufrago solitário, à beira da loucura e da sobrevivência, converteu-se num potente símbolo de isolamento, desafio e, por vezes, de redenção. A narrativa popular, no entanto, tende a suavizar a brutalidade do ato, muitas vezes apresentando o abandonado como uma personagem excêntrica, ou como alguém que, contra todas as probabilidades, consegue prosperar na sua solidão, mais do que como uma vítima condenada a uma morte lenta e agonizante. Glorifica-se a resiliência humana perante a adversidade, muitas vezes esquecendo o terror e o desespero que acompanhavam a realidade tal castigo. É a fantasia da sobrevivência, em vez da certeza da extinção, o que ressoa. A passagem pela quilha, por sua vez, embora menos frequentemente representada visualmente devido à sua extrema e gráfica violência, mantém a sua reputação como o castigo mais temido e brutal. O seu mero nome evoca imagens de sofrimento, indescritível e desfiguração. Na cultura popular, muitas vezes menciona-se como uma ameaça,
um aviso da crueldade pirata, mais do que como uma cena explícita. O seu impacto reside no horror que sugere, na visão implícita de um corpo arrastado por baixo das fauces do navio, despedaçado pelas forças submarinas. Converteu-se num tropo para descrever a crueldade mais extrema e a vingança impiedosa, uma forma de dizer que o castigo é tão severo que beira o inimaginável, mesmo para os padrões de uma época brutal. O gato de 9 rabos é, talvez, o castigo que mais fielmente se transportou da história para a cultura popular, pelo menos em termos da sua onipresença. As cenas de açoites a bordo de navios são um elemento recorrente em romances históricos, filmes e séries sobre a marinha ou a pirataria. Utiliza-se para estabelecer a dureza do capitão, a brutalidade da disciplina e a vulnerabilidade do marinheiro. No entanto, a representação muitas vezes pode subestimar a gravidade das feridas e o risco real de morte por infecção. A cultura popular tende a focar-se na dor imediata e na humilhação, mas raramente explora as sequelas a longo prazo, a desfiguração permanente ou o trauma psicológico profundo que estes açoites deixaram. Converte-se num posto e açoite, rank and flogging, que simboliza a opressão e a injustiça, um clichê que simplifica a complexidade da disciplina naval. A caminhada na prancha é, sem dúvida, o castigo marítimo mais popularizado e, paradoxalmente, o mais mítico. Hollywood e a literatura de aventuras elevaram-na à categoria de símbolo quintessencial da pirataria. A imagem é tão poderosa e dramática, a contagem decrescente para uma morte incerta, a humilhação da vítima, a crueldade sádica dos piratas, que a sua escassa base histórica é muitas vezes ignorada em favor do seu valor narrativo. Foi utilizada para representar a arbitrariedade dos piratas, o seu desprezo pela vida humana e o seu gosto pelo espetáculo macabro. Converte-se num elemento de suspense e terror, uma forma visualmente impactante de se desfazer de uma personagem. A sua prevalência na ficção sublinha como a cultura popular nem sempre procura a precisão histórica, mas a criação de mitos que ressoem com o público. Finalmente, o enforcamento como a culminação da vida de um pirata tem sido um motivo recorrente na literatura e no cinema. A forca na margem do mar, com o corpo a balançar ao vento, é uma imagem poderosa do triunfo da lei sobre a anarquia. Utiliza-se para dar um fecho dramático às histórias de piratas, muitas vezes mostrando um herói ou vilão que finalmente paga o preço dos seus crimes. A exibição dos corpos em jaulas de ferro, embora menos comum na representação popular, usou-se para enfatizar a brutalidade da justiça colonial e a determinação das autoridades para erradicar a pirataria. Estas representações, embora por vezes glorifiquem a figura do pirata como um rebelde, sempre acabam por reafirmar a inevitabilidade da sua condenação. No seu conjunto, o legado dos castigos marítimos na cultura popular é um reflexo complexo da nossa fascinação com a brutalidade de uma era passada e a figura do pirata. Evoluíram de serem práticas reais e aterradoras para se converterem em potentes metáforas e ferramentas narrativas. A tensão entre a brutalidade histórica e a reinterpretação ficcional é constante. Embora a cultura popular muitas vezes suavize os detalhes mais atrozes ou exagera a frequência de certos castigos, a sua persistência demonstra o profundo impacto que estas formas de disciplina tiveram na imaginação humana. São lembretes sombrios de uma época onde a vida era barata e a lei, muitas vezes implacável, e cuja essência de terror e aventura continua a cativar as audiências até os dias de hoje, transformando a crueldade da história na potente iconografia da ficção.